Boa noite, esse é o Fala Pro Xuxa. Eu sou o Xuxa de Osasco e o convidado de hoje é o Moreira de Acopiara. Boa noite. Boa noite, Xuxa, boa noite, Osasco e boa noite, Brasil, né? Boa noite. Porque a internet agora é bom porque é muito bom você falar. Vai pro mundo. Aqui e pro ser visto no mundo inteiro, né? Sim. Prazer grande estar aqui com você, Xuxa. Prazer é todo meu. Em Osasco, essa terra maravilhosa, onde eu tenho muitos amigos e onde eu sempre ando, por onde eu sempre ando. Ótimo. Moreira, fala um pouco, um release do seu currículo. Você é poeta, cordelista, dramaturgo. Fala um pouco da sua carreira. Xuxa, eu tenho dito por aí que sou um operário da palavra, né? Eu nasci no sertão do Ceará, num lugar muito pobre, um lugar onde não tinha energia elétrica, logo não tinha televisão, não tinha celular ainda, não tinha escola por perto, mas tinha uma coisa muito boa, a gente tinha livros. Quando minha mãe se casou com meu pai, mamãe era professora e ela parou de dar aula e foi cuidar da família do meu pai, que era viúvo e tinha 9 filhos. E ela levou na bagagem ou no enxoval muitos livros, porque na casa da minha avó a leitura era uma coisa muito natural, era uma coisa obrigatória, eles liam muito lá. Uma benção. E eles liam muitos livros, mas também muitos cordéis. O que é cordel? Cordel, você sabe, são esses livrinhos aqui, geralmente com uma xilogravura na capa. E naquela época o cordel fazia muito sucesso no Nordeste, como faz ainda, por vários motivos. Primeiro, por causa do preço, né? Enquanto que um livro desse, que tem 380 páginas, nas livrarias custa R$45, um cordel desse custa R$5, R$7. Outra coisa, para comprar um livro, meu pai ou minha mãe tinha que ir até uma livraria. E em Acopiara não tinha livraria, só em Fortaleza ou Crato. Muito distante. Muito distante. E o cordel era vendido na feira. Todo sábado, na feira de Acopiara, Fácil acesso. Tinha um cordelista lá na ponta da rua, vendendo o seu produto. E meu pai sempre comprava e levava lá para a fazenda e aquilo era compartilhado, né? Outra coisa, o cordel tem um enredo curto e poucos personagens. Isso facilita o entendimento. Tem ainda as rimas e a metrificação. Isso facilita a memorização. Então, à medida em que eu fui crescendo, mamãe foi contando muitas histórias para nós, para mim e para os meus irmãos, lendo muito, e aquilo ficou na minha cabeça, né? Com 13, 14 anos eu comecei a escrevinhar os primeiros versinhos, mas claro que uma coisa sem qualidade. Com 20 anos eu vim para São Paulo, já com uma boa bagagem. Apenas aos 26 anos de idade eu publiquei um primeiro folheto de cordel, com 32 anos eu publiquei um primeiro livro e hoje eu tenho mais de 350 cordéis publicados e mais de 30 livros. É mais ou menos isso. Mas aí, além do cordel, além da poesia popular, aí o teatro entrou na minha vida. Que eu, menino, adolescente, fazia teatro na escola em Acopiara, né? Aí, para fazer teatro, a gente tinha que criar as músicas. Aí a gente tinha que se virar, tinha que se rebolar para fazer uma musiquinha para aqui, para o teatro, para uma cena. E hoje eu tenho facilidade de escrever para o teatro, escrever poesia, escrever cordel e estou sempre fazendo uma música, né? Então, eu digo que sou um operário da palavra. Certo. E nesse percurso, como foi o despertar, né? Sempre a gente começa por algum lugar. O que te levou a escrever o primeiro cordel, fora ter o contato da infância? Qual foi a inspiração? Eu conheci, quando era criança, um poeta chamado Patativa do Assaré, que foi o poeta popular mais importante do Nordeste de todos os tempos. E quando eu o conheci, ele fazia o que eu faço hoje, ou seja, ele ia nas escolas, nas residências, nos teatros, nas rádios,
divulgando a poesia dele, vendendo os livros dele, vendendo os cordéis e declamando a poesia dele. E eu achava aquilo muito bonito. E dizia na minha inocência que quando crescesse queria ser igual a ele, né? Inclusive tem uma história muito interessante, que quando eu tinha 16 anos, datilografei 2 poemas e mostrei para ele. Porque tinha o Zé Ferreira, que era repentista, aliás, muito amigo do Dedé Laurentino, professor de Dedé Laurentino, que você conhece. Conheço. E o Zé Ferreira, para me bajular meus pais, diziam que eu era um poeta muito bom, que eu estava pronto, que eu estava formado. Bobagem, 16 anos de idade, você não é nada, não tem ainda maturidade. Não saiu da fralda. É. Aí quando eu mostrei aquilo para o Patativa, ele disse, seus poemas são muito ruins. Aí eu fiquei muito desapontado. Com a sinceridade, né? É. E aliás foi a melhor aula que eu recebi. Aí, quando ele vendo meu desapontamento, prosseguiu. Mas estão acima da média para um jovem da sua idade. Essa rima está errada, essa metrificação está ruim, aqui você cometeu você repetiu aqui, não pode, você colocou aqui uma cacofonia, ou aqui tem um pleonasmo. E fui falando dessas figuras de linguagem e eu voando, né? Aí eu cheguei para a mamãe, contei para ela, ela disse, meu filho, o Patativa está coberto de razão, o Zé Ferreira está querendo nos corromper. Aí eu fui estudar, o que é um pleonasmo? Aí eu fui atrás, o que é uma cacofonia, né? O que é uma diérese, o que é uma aférese, o que é uma iatização, o que é uma elisão. Fui estudar essas figuras de linguagem todas fundamentais para quem escreve. Aí fui também estudar a história do cordel. Como o cordel chegou ao Brasil, quem foram os precursores, os principais temas de ontem e de hoje, os principais nomes de ontem e de hoje, a sua importância na música, na formação da cultura brasileira como um todo, não só da cultura popular, a sua presença, a presença do cordel na música, no teatro, no cinema, na televisão, né? E aí a coisa foi se desenvolvendo. Então a sua inspiração foi o poeta Patativa do Assaré. Foi. Né? Foi aí o seu despertar, o seu Mas não contato. só o Patativa, ele foi o principal incentivador, Sim, foi sim. o meu norte. Mas quando eu conheci o Patativa, eu já tinha lido parte da obra do Leandro Gomes de Barros e dos poetas cordelistas tradicionais, né? Como leio até hoje. Certo. E você disse que foi estudar a história do cordel, de onde veio o cordel, a chegada do cordel no Brasil. Então talvez seja uma novidade para quem está nos assistindo, que o cordel não é brasileiro. O cordel chegou ao Brasil na bagagem ou na cabeça do colonizador europeu. A poesia rimada e metrificada, ela existe há milênios, né? As quadras, as quintilhas, as sextilhas, as setilhas, os versos com 7 sílabas poéticas. Entrou ali por Salvador, que era a capital do Brasil, depois foi para Recife, que era, durante muito tempo, foi a meca da cultura brasileira, mas por volta de 1880, 1890, 1900, Leandro Gomes de Barros achou que se pegasse aqueles poemas, aquelas histórias que circulavam de boca em boca, porque não eram registrados ainda, ele achou que se pegasse aquilo e colocasse num livrinho, ficaria registrado e ele poderia inclusive comercializar. Depois ele achou que se colocasse uma gravura na capa de acordo com o texto, ficava mais atraente ainda, e de fato ficou. Aí eles não tinham muitos recursos, começaram a colocar xilogravura, e foi um casamento que deu muito certo, tanto é que dura até hoje. Mas o cordel é obrigado a ser com xilogravura na capa? Não. Isso aqui, desenho muito simples, que eu faço, Anos Dourados é o nome do poema, aqui é um desenho com lápis de cor, aqui é um desenho também muito simples que eu fiz, lápis preto, né? Aqui também, ó, lápis de cor. E outra coisa, o que caracteriza o cordel não é o modo como ele é apresentado, não. É o modo como ele é escrito. Vou dar um exemplo. Isso aqui é um cordel, aqui dentro tem uma história, né? Aqui também é um cordel. Aqui, O Drama de um Refugiado, é um livro meu. Era um cordel, foi publicado inicialmente nesse formato, mas essa editora achou que se fizéssemos em formato de livro, ilustrado,
poderia ser vendido nas livrarias, né, com papel bom. Usado como material didático. Exato. Aí agora que recebeu esse prêmio de altamente recomendável, está nas livrarias, isso chama a atenção dos professores e de quem vê. Então, deixou de ser cordel porque está publicado nesse formato? Não, continua sendo cordel. Estou aqui com Lampião na Trilha do Cangaço. O cangaço a história do cangaço. Eu não estou falando em defender bandido, defender cangaceiro. Estou defendendo, eu gosto, da história do cangaço. Até porque é bom frisar que os cangaceiros conhecidos historicamente nunca foram bandidos, né? A luta não era essa, o processo não era esse. Eles foram vítimas. Sim. Vítimas do sistema, vítima da seca, né? Consequentemente da fome. Da justiça omissa que só protegia os poderosos, os coronéis do sertão, né? Por exemplo, o Lampião, que é o maior nome do cangaço. Em 1915, no Ceará, no Nordeste, houve talvez a maior seca da história. Só do Ceará morreram 150 mil pessoas de fome, né? O pai do Lampião, do então Virgulino, em 1915, viajou para Juazeiro para levar a família que ficou ali sob as bênçãos do Padre Cícero. E eles tinham que sobreviver. Em 1888 veio a abolição da escravatura. Milhões de ex-escravos saíram pelo mundo, né? Sem trabalho, sem profissão, sem qualificação, essa gente ia viver de quê? Sem respaldo, sem base, sem conhecimento de nada. Sem ser porque o mundo era aquela fazenda, né? O mundo daquela pessoa era aquela fazenda. Saiu dali para fazer o quê, né? Se fosse hoje, naquela época eles não tinham Bolsa Família, não tinham auxílio gás, não tinham nada. Então eles tinham que sobreviver de qualquer jeito. Os coronéis, os grandes proprietários, precisavam de pessoas para proteger o patrimônio. Então contratavam os jagunços, né? Gente armada, que eram os chamados cangaceiros mansos. Mas muitos faziam um servicinho extra, né? E aí saíam pelo mundo. E Lampião foi vítima de tudo isso, vítima do sistema, da seca, da opressão, do governo omisso. E eu comecei durante a pandemia, Xuxa, a pesquisar mais sobre o cangaço. Eu tinha 3 cordéis sobre o cangaço. E fui fazendo. Eu fiz a história dos cangaceiros, história de Lampião, de Maria Bonita, depois medicina no cangaço, religião e cangaço, Lampião em Juazeiro do Norte, que só aí já dá um livro, Lampião em Mossoró, Lampião em Água Branca, história de alguns cangaceiros, um triângulo amoroso no cangaço, a história de Zé Baiano. Quando eu dei fé tinha 37 cordéis. Só sobre o cangaço? Só sobre o cangaço. De repente uma editora me liga, perguntando: Moreira, você tem alguma coisa sobre o cangaço? Eu falei: tenho. O que vocês querem? Aí, de acordo com a nossa conversa, eu apresentei para eles, no dia seguinte, quando eles me convidaram para um café, eu apresentei 2 textos, né? Aí eles ficaram na dúvida: publica esse. Aí o outro editor, se colocássemos os 2, aí dá um livro pequeno. Aí foi quando o editor-chefe disse: você tem mais alguma coisa? Aí eu estava na bolsa com uns 37 cordéis. Está aqui. Tem tudo isso. Aí eles olharam e disseram: olha, vamos publicar tudo num livro só. Aí deu esse livro aqui com 380 páginas, né? E interessante que depois que eu mandei o arquivo, já fiz outros 5 textos. Cordéis. Não para, tem mais 2 aqui para fazer. A temática é quase que infinita. Esse aqui, Mulheres Negras Inspiradoras. Eu tinha feito esse aqui, O Mundo Deve Orgulhar-se dos Filhos Negros que Tem, a pedido do pessoal das fábricas de cultura de São Paulo. E aí rodei as fábricas de cultura, depois os Céus, que era um novembro. E depois eu fiz a história de Carolina Maria de Jesus, uma escritora favelada, porque eu fui a uma escola
que tinha o nome dela, e a diretora pediu que eu fizesse um trabalho sobre ela. Eu fiz. Aí depois fiz a história de Dandara, que foi a esposa de Zumbi. Aí fui fazendo. Fiz a história que uma pessoa lá do Ceará me contou, uma história de amor entre dois jovens que vieram da África e aqui se separaram e depois se reencontraram, uma história emocionante. Aí eu disse, quer saber de uma coisa, eu vou fazer outros cordéis sobre essas mulheres maravilhosas. E fui fazendo, e de repente virou esse livro, Mulheres Negras Inspiradoras, um livro com 210 páginas. E aqui, Poemas para Adiar o Fim do Mundo, o título já está dizendo. Esse livro, ele surgiu de onde, assim? Porque o fim do mundo é um tema muito discutido. Muita gente tem medo do fim do mundo, né? Existem vários calendários que dizem que, né, o primeiro, acho que o fim do mundo mais famoso foi, né, o ano 2000. Todo mundo dizia que no ano 2000 o mundo acabava. O mundo só se acaba para quem morre, mas se a gente não cuidar bem da nossa casa, ela vai se deteriorando e daqui a pouco, por exemplo, eu acho que daqui 100, 200 anos não vai ter mais madeira, não vai ter minério talvez minério de ferro, de ouro, de gasolina, como petróleo. Sim, petróleo não vai durar mais 100 anos. Madeira também, né? Os rios estarão mais poluídos, hoje já estão, né? Daqui a pouco o São Francisco vai estar poluído. Vão acabar com o São Francisco do mesmo modo que acabaram com os rios das capitais. Aqui em São Paulo, por exemplo, veja o Tietê, o Pinheiros, o Anhangabaú, o Tamanduateí. Agora são esgotos a céu aberto, né? Então a gente tem que cuidar disso, porque daqui 500 anos. O Brasil é um país relativamente novo, aliás, muito novo, tem 500 e poucos anos. Veja o estrago que já fizeram nesses 500 e poucos anos de vida aqui no Brasil, né? Fizeram um estrago muito grande. Você acha que aguenta mais 500 anos nesse ritmo? Nesse ritmo não aguenta. Então, esse livro são poemas tratando desse tema, do cuidado que a gente tem não só com a nossa casa, com o planeta em que vivemos, mas também com o outro, né? De conscientizar o outro, de educar o outro, de prestar atenção na natureza. Vamos falar um pouco desse outro seu livro aqui, O Drama de um Refugiado, que esse é um drama nacional, vamos dizer assim. Mundial, né? Mundial, porque... Só agora com a guerra da Ucrânia, são 10 milhões a mais de refugiados no mundo. E o Brasil é o país que tem, vamos dizer, pessoas que fugiram de uma região para outra, né? Que foram buscar refúgio dentro do próprio país, que saíram, né, do norte, nordeste, de regiões que estavam praticamente inabitáveis e foram para outras regiões. Fala um pouco do tema, do despertar desse livro, como ele surgiu, e a história. O brasileiro é um povo muito acolhedor, né? Sim. Por exemplo, o dia desse eu estava no Rio de Janeiro e lá no meio de uma favela, de uma comunidade, perdido, morrendo de medo, claro, mas aí eu fui pedir uma informação, aí rapidamente um jovem, não, é aqui, é por aqui, vem cá, peguei um ônibus e fui perguntar para o motorista onde era que era tal endereço. Ele disse, eu paro para você na porta. Parou na porta, fora do ponto. E você chega no Nordeste, quando eu chego no Nordeste para passear agora, né, eu não dou conta dos convites para um almoço, para uma conversa, para um café da tarde, né? Muitos nordestinos vêm para São Paulo. Aqui a gente tem a política de acolher os parentes, os amigos. Eu fui acolhido muito bem aqui em São Paulo quando aqui cheguei, né? E os que vêm de fora também, né? Os venezuelanos, os haitianos. E esse livro nasceu do seguinte modo: a gente tem a Ucrã, não é Ucrânia não. Aliás, o site da Ucrã, depois do começo da guerra para cá, rapaz, eu perdi a conta das vezes que gente da União Soviética tentou entrar no site da Ucrã
pensando que era da Ucrânia, né? Bom, a Ucrânia é União dos Cordelistas, Repentistas e Apologistas do Nordeste. O glorioso Sebastião Marinho, repentista, cordelista maravilhoso, presidiu até 2015. Foi fundada em 1988, eu participei da primeira reunião, fui tesoureiro, fui conselheiro, e de 2015 para cá eu sou presidente da Ucrã. E até antes da pandemia, a gente se reunia lá com muita frequência, para uma cantoria, uma roda de glosas, Sim, sim. uma peça de teatro, ou só para uma pizza mesmo, né? Trocar figurinhas. E naquele entorno tem muita gente, muitos refugiados. E eu conheci já que tu falou do entorno, situa para quem está nos assistindo aonde fica localizada a Ucrã. Fica ali na Liberdade, na Baixada do Glicério. Certo. Ali é a Baixada do Glicério, mas a Liberdade já começa ali, Cambuci fica ali do lado, né? E na Rua Teixeira Leite, sim, 263, né? Inclusive já fala do site da Ucrã, já passa o site para o pessoal acessar. Ucrã, pronto, basta botar Ucrã. Basta colocar Ucrã no Google, já aparece. Facebook, bota no Facebook. E, bom, aí eu conheci lá vários haitianos, gente de outras regiões do Brasil que, domingo à tarde, ficou por ali, vendo a movimentação ali na Ucrã, foram se aproximando até para ouvir uma cantoria e tal. E eu comecei a conversar com um que falava português, e ele me contou essa história, né? Disse que era casado, tinha uma esposa e um filho. Aí a esposa morreu na guerra e ele ficou sozinho com o filho. Aí precisava escapar, precisava fugir. Aí saiu pelo mundo, andou a pé, andou de trem, andou de navio, trabalhou num canto, deixou o filho com uma cuidadora que tinha um outro filho e rodou o mundo e veio parar no Brasil. Então, essa é a história, só que eu conto no livro, ou no cordel, os detalhes. E é uma história muito emocionante, né? Tem um desfecho emocionante. É um livro que está indo muito bem. Que ótimo. Agora tem o desdobro, né? Você não ficou apenas no cordel. Você promove festivais, inclusive tem um para acontecer em breve. Eu acho que não me recordo a data, eu esqueci. É em Diadema. Em Diadema. Que os festivais são de poesia no geral, em foco do repente. Exatamente. A Grande São Paulo é uma grande cidade nordestina, você sabe muito bem. Por aqui circulam quase 8 milhões, na Grande São Paulo, né? Quase 8 milhões de nordestinos ou descendentes. Diadema é uma das maiores populações de imigrantes nordestinos. E há 14 anos, um vereador nordestino apresentou um projeto para, do dia 15 de agosto, ser instituído o Dia do Nordestino, o Dia do Poeta Cordelista e do Repentista em Diadema. E desde então, todo ano, no mês de agosto, a gente promove uma festa, um encontro de cantadores repentistas, cordelistas. Este ano será na última semana de agosto. Tem um Centro Cultural Diadema, que fica lá na Praça da Moça, na Rua Graciosa, número 300, e é um espaço maravilhoso. Então, acho que dia 23 a gente já vai montar uma exposição de xilogravura, de matrizes de xilogravuras, de cordéis, de livros, enfim, coisas da cultura popular do Nordeste. Vai ficar uma semana essa exposição e a gente vai receber escolas, bate-papos com estudantes, né, com professores. E dia 28, que é domingo, às 17 horas, haverá o encerramento com um grande festival, um grande encontro de cantadores repentistas do Nordeste.
Entrada franca, estacionamento, um teatro maravilhoso, um som espetacular, um ambiente muito agradável e, o mais importante, cultura popular para todo mundo e o encontro ou reencontro com os amigos, agora que a gente está conseguindo fazer as coisas presencialmente, né? Ano passado a gente fez pela internet. Virtual, né? Virtual, mas não é a mesma coisa. Põe a presença do povo, Sim, né? o calor, né? Calor humano. O calor humano. A motivação desse projeto de lei foi o contato com o seu trabalho. Com certeza, porque eu já era conhecido na cidade, né? Eu visitava muitas escolas e o vereador já me conhecia de nome. Aí um dia, depois que ele se elegeu, a primeira vez, um dos primeiros... uma das primeiras atitudes dele foi me ligar e me convidar para ir no gabinete dele, para a gente falar já desse projeto. E deu muito certo. Graças a Deus, isso foi muito bom. A trajetória do poeta hoje, o dia a dia de um poeta cordelista, que vive do trabalho, quais são as principais dificuldades que você encontra hoje para expor o seu trabalho? A receptividade, as portas, como é que Xuxa, eu tive essa dificuldade 25 anos atrás, quando eu resolvi largar um trabalho numa empresa e viver de livros, viver de cordel, viver de poesia. Por que essa dificuldade? Porque eu não era conhecido, tinha poucos livros publicados, então não entrava grana, né? Mas aos poucos as portas foram se abrindo, eu fui publicando mais livros, estando nos locais certos, falando com as pessoas certas, e como bem disse o meu amigo José Neumann e Pinto, que é um jornalista, fazendo os versos certos, publicando os livros certos. Então, de uns 20 anos para cá, a coisa deu uma clareada. E hoje eu não tenho mais essa dificuldade toda, porque tenho muitos livros publicados, tenho livros em grandes editoras, na editora Melhoramentos, na editora Ciranda Cultural, Príncipe, Cortês. Então, estou mais conhecido e muitas escolas adotam os meus livros. Tenho andado muito nas feiras de livro. Vou estar no dia 17, 18 e 19 na FLIV, que é Feira do Livro de Votuporanga, que é bastante longe daqui, mas vou estar lá. Vou estar na Feira Literária, Feira do Livro de Ribeirão Pires, que é em setembro, mas já fizemos um contratozinho. Estive antes de ontem no Rio de Janeiro, no quarto encontro de poetas populares. E dia 11 agora estarei em Itatiba também. Enfim, muitos compromissos aparecendo, muitos convites, muitas escolas que adotam os meus livros me convidam para ir lá fazer uma palestra, falar do livro adotado, falar do seu trabalho. Do meu trabalho. Existe preconceito com o trabalho do poeta nordestino, vamos dizer assim? Rapaz, é o seguinte, uma coisa que eu não tolero é preconceito. Tem até uma contradição aí, porque não tolero é forte, que é intolerância, né? Mas uma coisa que eu não aceito é preconceito. Também se houver, não é problema meu, é problema de quem está lá do outro lado. Né? Quando eu cheguei aqui, por exemplo, eu sofri algum preconceito, sim, claro. Por ser nordestino, por ser pobre, por trabalhar em subemprego, que foi como eu comecei aqui em São Paulo. Por exemplo, eu fui trabalhar no almoxarifado da Fundação Getúlio Vargas, ali na 9 de julho. Sim. E eu jogava futebol muito bem, né? Quer dizer, não jogava tão bem assim, porque não joguei no Corinthians nem no Palmeiras. Como jogador amador, eu acho que era um bom jogador. Era um bom atleta. E lá na Getúlio Vargas, lá no 5º andar, tinha uma quadra, e toda terça e toda quinta, os professores da GV se reuniam para jogar futebol. E tinha um professor que me viu jogando futebol uma vez, e disse: rapaz, você é um craque, cara, você joga muito bem, vem jogar com a gente. E eu não consegui jogar com esses professores, porque os outros não deixavam. A primeira vez eu fiquei
por ali, mas na segunda vez teve um que disse, vai cuidar lá do seu almoxarifado, deixa aqui com a gente. Só para dar um exemplo, né? Sim, sim. Mas isso aí não era problema meu, eu nunca jamais me abateria. Nunca te abalou? Não, tá bom, joga o seu futebol, eu vou jogar lá na minha periferia, lá no meu bairro, lá na minha quadra, eu vou jogar sozinho. Quando eu deixei o trabalho formal para ir viver de cordel, até a família falou isso. Poesia, isso não serve para nada, isso não dá dinheiro. Até hoje me perguntam, poesia dá dinheiro? Você ganha dinheiro com isso? Mas aí eu disse para essa gente... Mas já que muita gente pergunta, e aí, você ganha dinheiro com isso? Vivo disso há mais de 20 anos, né? Hoje eu empresto dinheiro para quem dizia que poesia não dá dinheiro. Então, deu dinheiro. Aí eu dizia o seguinte, olha, se ninguém quiser comprar um cordel, não tem problema, eu faço porque eu fui alfabetizado, a minha formação foi lendo esses livrinhos. Então me emociona quando eu publico um livrinho desse, quando eu pego ele na mão aqui, ó. Se ninguém quiser ouvir um poema meu, não tem problema, eu digo para mim mesmo, né? Se ninguém quiser comprar um livro, né, não tem nenhum problema, eu me sinto bem. Hoje esses livros estão nas livrarias, mas se não, por quê? Porque depois de uma longa caminhada eu cheguei a uma editora, as editoras, sim. O que é uma grande vitória, né? Porque eu conheço muitos colegas, muitos cordelistas que não conseguem colocar um livro numa editora. Isso não quer dizer que eles não são bons, que eles não são dignos, é porque não deu certo ainda, mas tenham paciência que vai dar certo. Falando de te ouvir, vamos ouvir você. Declama pra gente aí alguma coisa. Deixa eu dizer um poema desse livro aqui que se chama Poemas para Adiar o Fim do Mundo, que conta um pouco da minha história, da minha chegada aqui no Brasil, não, aqui em São Paulo. Num Brasil diferente. Né? Nasci no Nordeste em 61, em julho, um domingo, dia 23. Me tornei poeta, tenho voz e vez, ao lado de um grupo coeso e comum. Meu trabalho é sério, não tem zum, zum, zum. Minha poesia veio para ficar. O cordel é forte, muito popular, é linguagem simples, possui curto enredo, conta histórias lindas de saudade, medo, pesadelo, tudo o que se imaginar. Cresci na beirada do rio Trussu, no pé de uma serra de nome Flamengo. Não tinha moleza, tristeza nem dengo, catava goiaba, pitomba e umbu. Nas águas do rio me banhava nu, chamava uns amigos e ia pescar, preparava um peixe, botava para assar, comia ali mesmo com boa farinha, mais pimenta forte que de casa vinha, na medida certa, para bem temperar. Com 14 anos já lia cordel, já fazia versos bem metrificados, andava inquieto por todos os lados, buscando nos palcos do mundo um papel. Mamãe me dizia que eu fosse fiel ao povo e às coisas do nosso lugar, que é muito importante a gente avançar com desprendimento, mantendo a humildade, e que o endereço da felicidade não é muito longe, é só procurar. Quando eu tinha 20 anos de idade, as coisas mudaram no interior. Deixei meus parentes, amigos e amor e parti no rumo da grande cidade. Trabalhei dobrado, padeci saudade, fiquei vários anos sem poder voltar, mas muito seguro busquei superar saudade, carência, falta de dinheiro, gente mal criada, povo interesseiro, certo de que um homem precisa lutar. Foram muitos anos de luta renhida, trabalhando sempre, passando sufoco, dando o que podia, levando o cotoco e às vezes achando a estrada comprida. Mas não reclamava, pensava na vida, ganhava mais forças para continuar, fazia poemas para desopilar, recitava versos, vendia uns cordéis e assim fui ganhando leitores fiéis e amigos que fazem tudo se ajeitar. Medo do futuro? Sentia demais.
Mamãe me escrevia, mandava recados, sempre que eu podia botava uns trocados, mas os meus avanços eram naturais. Comprava revistas, livros e jornais, porque precisava me qualificar. É muito difícil a gente acertar, fazer um poema do gosto do povo, que merece o belo, que procura o novo e às vezes não acha no que se apoiar. Muito bem. Parabéns. É uma história muito bonita, uma trajetória de um trabalho árduo, né? Difícil. Quando a pessoa fala difícil, é que assim, existe uma facilidade na execução de quem nasceu com a vocação. Porque muitas vezes a palavra dom dá a entender que não tem trabalho, que não tem estudo. Né? Acham que é simplesmente dado, é um dom, é fácil, você chega e faz, não é assim que eu funciona. tenho dito, quando alguém fala que você nasceu com um dom coisa nenhuma, eu nasci com paixão, com vontade, eu tenho amor pelo que eu faço. Com vocação para aquilo. Se não se dedicasse, não saía. Eu trabalho 6, 8, 10 horas por dia lá no meu escritório. Né? Eu não perco meu tempo vendo televisão. Quando muito eu vejo um telejornal, um programa educativo, ou então ouço rádio, alguns programas, que tem umas rádios aí, mas o meu tempo vai todo lá no meu escritório, lendo, escrevendo, pesquisando, corrigindo um texto, enfim, trabalhando. Né? Há quem pense, Xuxa, que esse poema que eu acabei de dizer, eu fiz, você viu que eu disse com uma certa facilidade e tal. Há quem pense que ele chegou prontinho, que eu sentei ali, meia hora ou 20 minutos ou uma hora, escrevi e ficou pronto. Não é assim que funciona. As coisas não caem do salão. Há quem diga que eu estava inspirado, eu fiz um poema. Comigo isso não acontece. Comigo o que acontece é eu ter o tema na cabeça e trabalhar. Eu fico dias. Né? No caso desse demorou muitos anos, né? Porque veio da sua infância, sua trajetória de vida, a execução do seu trabalho, a consolidação do seu nome. Né? Eu tenho outros poemas mais compridos ainda que eu fico dias, faço uma estrofe hoje, outra amanhã, um verso, a estrofe engancha, não vai, mas eu não tenho pressa. Então, as coisas não caem do céu. É tudo trabalho de formiguinha. Só que tem um detalhe, eu estou sempre produzindo alguma coisa. Eu termino de fazer um poema, ou um cordel, ou seja lá o que for, já tem outro, terminando um e começando outro. Por isso que eu tenho uma produção vasta, né, porque eu trabalho direto. Entendi. A dedicação é inteira. Total. Não é. A gente tem que se dedicar, tem que procurar fazer o melhor sempre. Né? Se você fosse escolher um trabalho, um cordel, que hoje nós poderíamos chamar do seu cartão de visita, o seu principal trabalho, qual seria? Xuxa, é o seguinte, tem aquele que eu gosto mais e tem o que o povo gosta mais. Certo. Né? O povo gosta muito das histórias de humor. Sim. Né? Por exemplo, eu tenho um poema que se chama Idades, que eu acho até que nem está nesse livro, não lembro, que é um poema muito conhecido, que eu participei uma vez, inclusive, de um festival de repentistas no Nordeste, e eu nem sabia que estava sendo gravado. E declamei esse poema. Aí, depois de um tempo, a organização lá me ligou e disse, olha, Moreira, queria sua autorização para colocar esse poema que você declamou em tal festival no CD. Vai sair um CD com as melhores faixas, com os melhores momentos do festival, e a gente quer inserir o seu poema. Eu falei, a autorização concedida, mandei. E esse CD, naquela época, o CD era muito vendido pelos repentistas, inclusive, né? Sim. E esse CD... Era o material de trabalho. Esse CD circulou, rapaz. E esse poema, muitas pessoas decoraram, recitam até hoje. Que é um dos que eu mais gosto também. Chama-se Idades.
E tem aqueles que tratam de humor, né? Que as pessoas também gostam muito. Aliás, o humor tem que estar presente no nosso dia a dia, não é não? Uma pessoa feliz é uma pessoa bem-humorada. Agora eu gosto daquele humor inteligente. Eu ia dizendo amor, mas também. O amor também tem que ser inteligente. Eu não gosto daquele humor escrachado, não. Sim, muito menos. Apelativo. Não, muito menos de baixaria e muito menos de ofensa, né? Tem algumas pessoas que fazem o seu nome, tentam fazer o nome ofendendo o nome dos outros. Piada de português. Que coisa sem graça para mim, rapaz. Piada contra sei lá, contra gay, qualquer pessoa, né? Qualquer gênero. Todo artista, todo cantor tem aquele chiclete. Por exemplo, vamos citar um grande nome da música brasileira, Nelson Gonçalves. Então, por exemplo, qualquer lugar que ele chegasse, a qualquer momento, alguém poderia que ele não cantasse, mas alguém pediria, canta naquela mesa. E comparando você com um cantor, um poeta, um cordelista, com um cantor. Se alguém dissesse, fosse te abordar na rua e me fala o seu trabalho tal, o seu poema, o seu cordel, qual seria esse que estaria na ponta da língua, não pelo povo apenas, pelo gosto, pela qualidade, aquele trabalho que você admira, sabe? Rapaz, foi eu mesmo que fiz, sabe aquele trabalho assim? Esse poema, Idades. Entendi. Eu já fiz 40 anos de modo muito comum, depois fiz 41 sem enfrentar desenganos, agora já faço planos concretos para depois que eu fizer 42 conquistar mais benefícios, superando os sacrifícios que a natureza me impôs. Se só se vive uma vez, eu vivo alegre o agora, porque sei que não demora completo 43. 2, 3 vezes por mês, vou ao cinema, ao teatro, não brigo, não idolatro, que é para não me desgastar, e porque quero chegar feliz aos 44. Com coisas sérias não brinco, no ponto nunca cochilo, porque desejo tranquilo completar 45. Lutando com muito afinco, sem levantar o topete, sem querer ser a manchete, mas sem muita timidez, para vencer 46 e depois 47. Ainda nessa toada, vou fazer 48, sem querer ser muito afoito, pois isso não leva a nada. Vou fazer o que me agrada, caprichar na vestimenta e pensar no que se inventa depois dos 49, que é para ver se alguém promove festa para os meus 50. Depois dos 50 anos, aos 50 anos, parece que eu não vou me lembrar aqui. 50 anos de idade devem ser comemorados. É quando os sonhos frustrados já não são realidade. No peito haverá saudade, mas isso a gente afugenta. Novos caminhos se tenta, e quero sentir o gosto de estar com um riso no rosto quando completar 60. Aos 60 anos não desejo estar intranquilo. Talvez melhore o estilo e opte mais pela razão. Meus cabelos estarão com coloração cinzenta. A passada estará lenta, menos luz nos olhos meus, mas darei graças a Deus quando completar 70. Sendo um septuagenário, precisarei me cuidar, pois quero continuar produzindo o necessário para não ser um solitário em plena decrepitude, relembrar a juventude, pois isso nos acalenta, e quando fizer 80, quero ainda ter saúde. Depois dos 80 anos, será hora de um descanso, fazer um grande balanço e refazer alguns planos. Esses prazeres mundanos não terão quase valor. As maravilhas do amor são quem me conduzirão,
e eu darei mais atenção às obras do Criador. Engraçado, estou dizendo tudo isso sem saber se irei sobreviver do jeito que estou querendo. É tanta gente morrendo no auge da juventude, outros perdendo a saúde, mas desejo envelhecer e sem remorsos dizer, não fiz mais porque não pude. Mas na certa indagarei quando tiver muita idade, pelo bem da humanidade, por que tão pouco lutei? Porque não observei as sagradas escrituras? Porque fiz tão falsas juras e não fiz do mundo um templo a fim de servir de exemplo para as gerações futuras? Que a natureza me dê bom gosto e sabedoria para versejar a alegria, sabendo como e porquê. Sem me importar com cachê, tendo ainda paciência, sem perder a eloquência nem o bom raciocínio, pois quero estar em declínio apenas na aparência. Depois questionarei, sendo já nonagenário. Sinto que fui um otário porque não aproveitei. Por que eu não estudei do jeito que deveria? Com mais estudo, eu seria um homem mais preparado e melhor elaborado este poema seria. Por que não dei atenção aos meus irmãos que choravam? E onde os humildes moravam, pouco fiz visitação? E esse pouco de instrução que por mim foi conquistado, por que não fiz partilhado com quem queria aprender, fazendo do meu viver um eterno aprendizado? Lamentarei certamente o fato de não ter sido um amante desmedido com quem me amou loucamente e amado perdidamente quem não podia me amar. Porque não soube escutar com carinho alguns colegas que às vezes foram piegas e eu não soube relevar. Porque não fui mais simpático com quem esteve por perto de mim e com quem foi certo porque não fui diplomático. E porque não fui mais prático na solidariedade? Porque, tendo liberdade, não fiz esforços constantes para ver os meus semelhantes na maior felicidade? Isso eu questionarei se tiver tranquilidade, porque 100 anos de idade, com certeza não farei. E aqueles que magoei, mesmo sem ter intenção, desde já peço perdão, porque descobri que a vida foi feita para ser vivida e o resto é tudo ilusão. Meus parabéns. Quando você começou a declamar, eu percebi que eu ouvi recentemente, na sua voz, numa rádio. Foi, que eu acompanho. Pronto. Aí eu estava te ouvindo aqui, vamos falar a palavra, até um dialeto, né? Viajando na história. Pois é. É um poema comprido, mas que fala das várias fases da gente, né? Sim, sim. Muita gente se emociona. E tomara que a maior parte das pessoas que vão ouvir, né, que já ouviram, possam passar pelas principais fases que você disse, né? Porque infelizmente a gente teve provas agora com essa doença horrível que interrompeu a história, uma história bonita de muita gente que estava construindo muita coisa. Perdemos muitos amigos em comum, inclusive, né? Em comum, inclusive. Vamos já aqui falando aqui do Comigo em Comum, alguns projetos que eu executo, alguns dias da minha vida, às vezes até um almoço, como aconteceu hoje, eu lembro dele, que foi o saudoso poeta, radialista Erivaldo da Silva, que acho que contribuiu demais para a minha aproximação com a cultura, o meu conhecimento, contribuiu de várias formas em me aproximar verdadeiramente, me colocar do lado de dentro da coisa. Porque muita gente vai a um festival, vai a uma cantoria, mas não conhece o poeta, não se preocupa como pedir um mote, não quer entender o porquê do mote, e fica ali muito raso, né? Então, e foi um amigo que não teve a oportunidade de passar
por diversas dessas fases que você morreu disse. jovem. Morreu jovem, menos de 50 anos. 48 né? anos, eu 48 acho. anos. Agora, recentemente, faleceu outro poeta, o nosso querido, o Andorinha, né? Sim, Andorinha. Esse já viveu um pouquinho mais, mas também não quer dizer que já tinha alguma idade que teria que falecer, mas também foi assim uma pessoa Resumindo, grande culturalmente e como um ser humano maravilhoso. resumindo, ou você envelhece ou então morre cedo. Sim. E eu estou gostando muito de cada fase. Fiz 61 anos agora, cada fase é uma fase. Se bem... Viver é maravilhoso. Se bem, Xuxa, que quando eu fiz 60 anos, eu fui ao médico lá na minha região, e eu moro numa vila, e é muito bom porque a gente conhece todo mundo. Aliás, dia desse eu passei um susto danado, rapaz. Parou uma viatura na frente da minha casa, aí o comandante da viatura disse, olha, o nosso comandante lá na base está lhe chamando. Aí eu, meu Deus, e agora? Ele, entra aí, vamos lá conversar com ele. Aí eu fui me tremendo todo, cheguei lá, aquele monte de policiais, né? Esse aqui é o nosso comandante. Eu disse, pois não, senhor. Ele disse, você é o poeta Moreira de Acopiara? Eu falei, sou. Ele disse, não, eu lhe chamei aqui porque eu queria lhe conhecer pessoalmente. Olha a honra. Trouxe um livro para mim? Trouxe algum livro? Não, depois eu trago. Fui pego de surpresa, não vou esperar saber o que está acontecendo. Mas você morar numa vila é bom por isso. Tem um posto de saúde e eu vou lá sempre tomar minhas vacinas e preciso de alguma coisa, corro lá, eu conheço o pessoal, as enfermeiras, todo mundo que trabalha lá, né? A equipe. E o médico era, na época, um pernambucano, jovenzinho, apaixonado por cantoria. Aí, nesse dia, ou nessa época, ele me passou aquele monte de exame e, no retorno, ele me fez muitos sustos, né? Você tem que fazer exercício, tem que fazer regime, tem que tomar esse remedinho aqui, tem um monte de recomendação e aquilo me assustou muito, né? Tô morrendo, né? Tanto de coisa a fazer, né? Aí, por fim, ele disse, outra coisa que você tem que fazer é um poema e me trazer, falando disso tudo. Eu disse, mas rapaz, que coisa. Aí fiz um poema que, vamos encerrar com esse poema que diz assim, sentindo coragem pouca, notando estranho sintoma, resquício de vida louca, de extravagância sem soma, igual um touro cansado, sonolento, estrupiado e essa leseira aumentando, vi nos meus olhares vagos que era um passado de estragos ali, me denunciando. Sem novo horizonte em vista, resolvi me consultar com um valente especialista que desasnou a falar. O senhor está muito fraco, os nervos foram para o saco, veio à tona o comodismo, o caso é bem complicado depois de ter se entregado a tanto sedentarismo. Depois apertou meu braço, mediu a minha pressão, sondou estômago e baço, escutou meu coração e viu, de cara amarrada, a carcaça esbudegada, braços duros, bucho mole, os pulmões sem resistência, a cabeça sem tenência e a boca igualmente um fole. O doutor notou ainda meus dedos enrijecidos, minha visão na berlinda, os calos endurecidos, as narinas dilatadas, as mãos magras e manchadas, o caminhar vagaroso, os cabelos branqueados, os calcanhares rachados e o coração preguiçoso. Sem me deixar explicar, declarou com voz macia: quem não sabe se cuidar rapidamente atrofia. Teu colesterol subiu, a pressão diminuiu, o espinhaço afrouxou, as orelhas aumentaram, as canelas afinaram e a bunda desconotou. Mais tarde, para complicar, quis saber de minha infância e disse: dá para notar que houve muita extravagância a partir da adolescência.
eu completei, e carência de orientação e de amparo, alimentação ruim, anos de labor sem fim e longas noites em claro. Se as pernas estão cansadas e os braços esmorecidos, é culpa das caminhadas atrás de sonhos perdidos. Se está lento o coração, é por causa de paixão, de planos que fracassaram, aspirações que ruíram, mulheres que me traíram e amigos que se afastaram. Dei outras explicações ao tolerante doutor, falei das desilusões porque passa um sonhador, e ele, pacientemente, concluiu: daqui para frente, o melhor é se conter. Não haja mais como um louco. Desse mundo, espere pouco e deixe o tempo correr. Muito bem. Então, para o encerramento, deixa aqui seus contatos, como que as pessoas vão te encontrar nas redes sociais, passa o número do seu telefone, quem quiser adquirir um livro, quem quiser contratar uma apresentação. Bom, quem quiser falar com você, como é que te acha? Se botar lá no Google Moreira de Acopiara, já vai achar muita coisa. Mas bote lá no Facebook, por exemplo. Moreira de Acopiara. Moreira de Acopiara, que aparece em 2 páginas. E opte pela página 2, porque a página 1 está cheia. E deixar meu telefone, né? 963-42-9069, DDD 11, 963-42-9069. É o WhatsApp também. Perfeito. Tenho andado em muitas escolas por aí. Fiquem todos à vontade de entrar em contato com meus o poeta livros Moreira vocês de Acopiara. encontrarão nas livrarias. E qualquer dificuldade, só chamar no Zap. Resolve rápido. Você consegue adquirir esses livros comigo e também... através das editoras. Nas livrarias e no Amazon, no Mercado Livre, até na Avan, nas lojas americanas, na Casa Bahia, enfim. Vamos parar de fazer propaganda pro povo que... Grande abraço a todos, muito bom estar com vocês aí, viu? Para encerrar, eu gostaria de agradecer a todos os envolvidos na live, todas as pessoas que se inscreveram no meu canal, o canal do Jornal Nova Ideia. Eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal do Jornal Nova Ideia. Quem já é inscrito, mas ainda não curtiu a página do jornal no Facebook, curta, vai colaborar demais com o nosso projeto. Às vezes é chato, a gente vai assistir um vídeo no YouTube, ou normalmente no começo, vem essa parte da pessoa, se inscreve, ativa o sininho. Isso é o que incentiva e motiva, é a gasolina, é o combustível para o trabalho acontecer. Então, se você gostou desse conteúdo, desse bate-papo, ou de todo a conversa, ou de parte dela, para que essa conversa volte a acontecer, é fundamental o seu like lá no gostei ou não gostei, a sua inscrição, a sua curtida na página do Facebook. Então, agradecendo a todas as pessoas envolvidas, eu não quero citar o nome de ninguém, porque nós somos sempre humanos, né? A gente sempre esquece de um nome, às vezes, de uma pessoa que foi fundamental. Então, esse é o encerramento. Eu sou o Xuxa de Osasco, esse foi o bate-papo com o poeta Moreira de Acopiara, uma pessoa que tinha muito mais, tem muito mais para nos contar, só que, infelizmente, né, um único bate-papo não é suficiente. Eu vou usar já esta live para anunciar que faremos uma série de lives abordando o tema repente, cordel e a cultura popular brasileira e a cultura popular nordestina, que muita gente acha que repente não é cultura popular brasileira, que a gente apelida de MPB, né? Acha que só aquela pegada ali de Gil, Caetano, que é MPB, não, MPB é tudo, o cordel é MPB, a música em cordel, é a cultura popular brasileira. Então eu agradeço quem nos acompanhou até aqui, boa noite e até quarta-feira que vem com o próximo convidado que será anunciado amanhã.
Grande nas abraço a redes todos. sociais. Obrigado, Xuxa. Eu que agradeço. Tá bom.